What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Let's do it, guys. Are you guys ready? We're gonna train today, okay? We're gonna train the different meanings here. We're gonna train some vocabulary and we're gonna get stronger in our English. Let's do it, my friends. Who's online today? Quero ver quem tá online aí, guys. Vamos treinar aqui os diferentes significados dessas palavras aqui, ó. Porque no português, todas elas, ó, todos os pares aqui tem o mesmo significado. Quer dizer, não tem o mesmo significado, mas tem a mesma pronúncia. É a mesma palavra no português. Só que no inglês você tem duas palavras para falar essa mesma palavra no português. Por exemplo, verdade pode ser true or truth. História pode ser history ou story. Descobrir pode ser find out ou pode ser figure out. No português, guys, é tipo você só tem uma ferramenta, você tem um martelo. Então, com martelo, tudo vira prego. Você só vai poder bater na cabeça das pessoas com um martelo. No inglês, você tem a ferramenta específica. Que tipo de verdade que eu tô falando? Que tipo de história que eu tô falando? Que tipo de descobrir que eu tô falando? Então, muitas pessoas não gostam desse aspecto do inglês. Ah, tem duas palavras que é para a mesma coisa. Não, guys. Eu já gosto disso no inglês porque você consegue se expressar melhor. Você tem a ferramenta certa para o caso certo. Ok? Ó, a galera já tá entrando aí. Hey, Mr. Ogi. Hey, Nari. Hey, Mr. Cláudio. Hey, Bruno. Hey, Ezequias. Hey, Nari. Guys, how are you this evening? Don't forget to like and share, ok? Help me, guys. Help me help you. Já ouviram? Eu já falei isso daí várias vezes. Me ajuda a ajudar vocês. Então, compartilha aí e dá o like no YouTube, em todas as redes sociais, ok? Let's go! Então, true, guys. Primeiro, true vai ser no caso de adjetivo. Hey, Mr. Francisco. Hey, Marlene. Hey, Cláudia. Hey, Khadija. I'm phenomenal today. How are you? Alright. Então, true vai funcionar como um adjetivo, guys, como qualidade de alguma coisa. Tipo, true story. This is a true story. Ó, já usei aqui, ó. True story. Então, é a qualidade da coisa. É tipo, verdadeiro. E truth, guys, é verdade. Só que seria a verdade. A coisa em si. Eu posso falar pra vocês assim. Tell me the truth. Me conte a verdade. Tell me the truth. A verdade. Só existe uma. A verdade. The truth. Ok? Agora, true é para qualquer coisa que você está querendo qualificar. É um adjetivo. Hey, Delia. Hey, Sonia. Hey, Mr. Emerson. How are you? Hey, Gilza. Let's go. Olha só. Truth. Deixa eu ver. Um exemplo do truth aqui. Se eu fosse falar assim, ó, isso não é a verdade. This isn't the truth. This isn't the truth. Isso não é a verdade. This isn't the truth. Agora, se eu falar, ó, essa história não é verdadeira, não é verdade essa história, mas repara, eu tô falando não é verdade. Eu não estou falando que não é a verdade, eu estou falando que a história não é verdadeira, não é uma verdade. Então, aí eu vou usar true, porque o true está sendo qualidade da story. Já vamos passando para esse daqui. Hey, Mariana. Hey, Mr. Sam. Hey, Caitlin. Good evening, how are you? Olha só, galera, quem é novo aqui na Peak Performance, a gente treina aqui todo dia. We get strong in our English, ok? Aperta o número 3 para mim saber quem é novo aí. Dá um welcome. Vamos pular para esse daqui, ó, porque eu já estou usando exemplos juntos. A gente vai revisar depois. History, guys. E olha, a pronúncia é history. Não é history. Que nem no... Às vezes eu assisto televisão, guys. History Channel. History. Não é history, guys. History. History. Não history. Então, history. Mas... como eles mostram naquele canal, geralmente, se você for só pela programação do canal, não dá pra ter uma ideia. É porque tem outras coisas. Mas geralmente está falando sobre a história, o fato das histórias. Tipo, a história que foi documentada. São history. Você pode estudar history. Do you know the history of the USA?
Você conhece a história dos Estados Unidos? Então, isso seria history, coisas documentadas, tipo fatos. Story já é um conto, é uma história que pode ser fictícia, pode ser uma verdade, mas pode ser uma true story, uma história verídica, uma história real, guys, uma true story, uma história verdadeira. Só que não é uma history, porque não é tipo de um evento importante, é um conto, é um fato. Tipo, alguém que está contando, é uma perspectiva de alguém, uma story. Tem um filme muito famoso que é Toy Story, ok? Hey Mr. Danilo, welcome my friend. Hey Gia, welcome. Hey Mr. Wallace, welcome. Ó, eu moro no USA, mas você é bom, velho. Thank you, Sonia. Vamos lá, vamos get stronger. Eu conheço muitas pessoas nos Estados Unidos, eu tenho clientes que são dos Estados Unidos e precisam melhorar. Não é só porque você está nos Estados Unidos que você não vai deixar de treinar seu inglês, guys. Você sempre tem que estar treinando o seu inglês. A partir do momento que você para de subir a montanha, olha só, a partir do momento que você para de subir a montanha, você começa a escorregar para trás. No mundo, no universo, guys, não existe equilíbrio. Ou você tá ficando mais forte ou você tá ficando mais fraco. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Então, não é só porque vocês estão aí nos Estados Unidos, guys, que tem que parar de treinar. Você sempre tem que estar treinando e melhorando o seu condicionamento. Porque senão você fica enferrujado e vai perdendo os seus ganhos. Então, let's go. Voltando pro treino aqui, ó. Então, vocês entenderam? History são histórias que foram documentadas, coisa que você vai estudar, é uma matéria. E agora story, repara, pronúncia, story, não story, story. Muitas pessoas, muitos brasileiros, guys, colocam I na frente do S por causa de escola, ok? Escola, espanhol, ou espanhol, sorry, eu tô colocando o I, espanhol, escola. E no inglês começa a falar, ó, school, aí muda para um I, school, ou Spanish, ou story. Mas, guys, é só um S. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é... tentam falar assim, ó, no português mesmo, em vez de falar estudar, ou escola, fala assim, escola. Tira o E, no português, praticar, ó, escola, school, não é school, é só school. Estudar, tira o E do estudar, fala só estudar, estudar, estudar. Aí você consegue falar da forma certa, study, study, não é study. Oh, hey guys, I'm going to study. Eu posso estar falando tudo certo. Hey guys, you know, tonight I think I'm gonna study. Errou tudo, guys. I'm gonna study, ok? Hashtag compartilhado, né, Mr. Rosenberg? Thank you. Hey Ike, how are you, man? Hey Angela, let's go, we're training. Então, story, tira esse E da frente, guys, é só story, story, não é story. Oh, I have a very funny story to tell you. No, I have a very funny story to tell you. Então, story. Vocês podem pegar palavras em português que começa com E, que no inglês sai o E, tipo espanhol. Você fala espanhol. Espanhol. No português mesmo, treinar, tirar o E. Espanhol. Aí você não vai falar, hey, do you speak Spanish? Não, Spanish não. Do you speak Spanish? Só o S que sai. Então, story seria conto, alguma coisa que tenha perspectiva da pessoa, ok? Pode ser uma história real, mas sempre vai ter a perspectiva da pessoa. Não vai ser tipo fatos verídicos que foram documentados. Isso daí é history. Tipo, qual que é o history do Brasil? What's Brazil history in the World Cup? Qual que é a história do Brasil na Copa do Mundo? A história do Brasil na Copa do Mundo é documentada, tem todos os registros desde a primeira Copa. Aí é history. Aí agora, do you know the story about when Pelé won the World Cup? Você sabe a história de quando Pelé ganhou a Copa do Mundo? Eu posso estar contando a história que eu vi no YouTube, porque eu não estava vivo nessa época, mas outra pessoa podia estar contando a história da perspectiva dela. Não é tipo tão documentado com fatos, com números. Pode ter um pouco de history na story, ok? Então tem essa diferença. Muitos brasileiros só usam history para falar tudo. Mas lembra daquele filme da Disney, guys? Não é Toy History.
Toy History, é Toy Story, é uma história sobre aqueles bonecos, os bonecos do Andy. Não é a história dos brinquedos. A história dos brinquedos é quando foi inventado os brinquedos, por quem, pra que finalidade, sabe? Seria isso daí, a history dos brinquedos. E agora, a story dos brinquedos é uma história, é um conto, uma perspectiva. Então é Toy Story, não Toy History. Quando você tiver com essa dúvida, lembra, Toy Story ou Toy History? Toy History, eu acho que veio... Eu até estava assistindo, guys, esses dias na Netflix. Tem um documento... Não, é tipo um documentário, mas é tipo os brinquedos que marcaram época. Isso daí provavelmente era do History Channel. Então, os brinquedos que marcaram época... Então eles contavam a história de quando que lançou, nananã. Aí você tá falando a history do negócio, ok? Boa dica, então a diferença é documentação, podemos dizer assim? Sim, Angela, é mais isso, é tipo mais fatos, mais tipo coisas a fundo. A story é uma perspectiva, não que não pode ter nenhum tipo, não que isso daqui não é verdadeiro, pode ser ficção, mas isso daqui também pode ter muita documentação, pode ser uma story que tem todos os relatos, todas essas coisas, mas mesmo assim é uma perspectiva. Your wife, Sam, Janelle, é americana, she's watching. Hey, Mr. Reinaldo. History, algo documentação, story, algo contado. Yeah, pode se resumir dessa forma. When I say story, I can tell something about my life, right? Yes, story. Perfeito, Cláudio. When you're speaking about your life, you can tell a story, a funny story. But you can also, I can ask you, Cláudio, tell me a little bit about your history. Se eu tô falando da sua history, aí eu quero saber tipo tudo em ordem cronológica, tipo quando você nasceu, onde você nasceu, de onde você vem. Aí se eu falar, Cláudio, tell me your story, eu tô perguntando tipo um resumo. Tell me your history. Eu quero saber seus antecedentes, tipo, tudo que tiver documentação sua. Oh. Alright. Sam, ask her if my English is good. Se meu inglês é bom. Guys, olha só, outro aqui, phrasal verbs agora. Os dois aqui, ó, find out e figure out. É descobrir no português. Os dois têm o mesmo sentido de descobrir, mas muda drasticamente. Então, que nem eu falei, no português é só descobrir. Só bate na cabeça porque só tem um martelo. Se você tem um martelo, tudo é prego. Descobrir, descobrir, descobrir. Mas olha só como o inglês é mais preciso. Find out é descobrir alguma coisa meio que por acaso. É tipo, fiquei sabendo, é ficar sabendo de algo. É tipo uma fofoca, talvez. O figure out, figure é como se fosse uma imagem, guys, uma figura, né? Figure out, esse phrasal verb é de você, tipo, colocar dois e dois junto. É de você descobrir, mas você descobriu no sentido que você resolveu um problema, que você achou a resposta, você teve que pensar. Então, isso seria figure out. Descobrir alguma coisa é ligar os pontos, ok? É construir a figura, colocar a imagem, entender a imagem. Figure out é tipo colocar todas as peças juntas para montar a figura. To put together the figure. Que aí você vai ter a foto, você vai ter a imagem do que você está falando. Figure out. Então esse seria o descobrir. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a minha amiga trabalha no Mac. Eu descobri como. Eu fui lá no McDonald's e vi ela lá. Tipo, eu não fui um Sherlock Holmes para descobrir. I found out. Passado. F-O-U-N-D. Found out. I found out my friend works at McDonald's. I went to eat a burger there. Eu fui comer um hambúrguer e descobri, fiquei sabendo que ela trabalha lá. Agora, figure out, ela tipo, não queria contar pra ninguém. E eu segui ela. Aí eu vi que ela entrou no McDonald's, aí eu vi que ela colocou a roupa de... ela tá trabalhando no Mac, vou pedir umas batatas de graça pra ela. Então esse seria o figure out, guys. Descobrir do Sherlock Holmes, que você teve que colocar as imagens. Remember Toy Story. Então, esse é o melhor exemplo para vocês, guys. O filme Toy Story é uma
um conto daqueles brinquedos. É a história daqueles brinquedos. Do Woody, do Buzz. Eu já esqueci os outros personagens, faz muito tempo que eu não assisto. Então, do Woody e do Buzz, dos soldadozinhos lá, do Mr. Potato Head. Isso é a história deles, Toy Story. Não é a história de todos os brinquedos. Isso seria Toy History. Seria, tipo, quem inventou, quando inventou. Eu poderia pesquisar aqui, guys, mas vamos lá. Não, Cláudio, não é. Eu achar a chave do meu carro não é find out. Você não vai descobrir a chave do seu carro. Você vai achar só. Então é só find. I need to find my car keys. E, of my car. A chave do meu carro. No inglês, guys, tem uma ferramenta que é o apóstrofo S que você pode falar my car's keys. Mas é melhor só você usar como adjetivo. My car key. Or my car keys. O car vira o adjetivo. Que tipo de chave que é? De carro. House key. Car key. Nesse caso pode ser car keys or car key. I need to find my car key. Não key of my car. Ok? Se fosse, por exemplo, a porta do carro. Car's door. Você poderia colocar o apóstrofo S. Mas nesse caso eu ia colocar só car keys, ok? E não seria find out, porque isso daí seria descobrir. Vamos ver, guys, se vocês entenderam. No primeiro, se eu quero falar, isso não é verdade, qual que eu vou usar? Truth or true? Hey, Mr. Anderson, good evening, my friend. Vamos lá, quem tá entrando atrasado, eu expliquei na primeira parte da live, só assistir o replay depois, que eu fui bem preciso, expliquei todas as diferenças dessas palavras. A primeira aqui, o primeiro par pode ser verdade. Os dois podem ser verdade, só que tem uma distinção muito forte. History e story. Lembra a pronúncia, guys, story, só S, não é story, é só story. E é history, não é que nem o cara lá, o narrador do canal. History Channel, history, não, history. Pode ser história, mas qual que é a diferença? E agora, find out e figure out, os dois podem ser descobrir, qual que é a diferença? O primeiro aqui, true or truth? This is not true. Very good, Anderson. True, isso não é verdade. Então, isso não é verdadeiro. Very good, Evelyn. Very good, Mr. Francisco. This is not true. Não é verdadeiro. Agora, se eu falar assim, a verdade é que ele encontrou o amor verdadeiro. Essa é mais complicada, guys. Você vai ter que usar as duas, mas que ordem que você vai usar? Essa é difícil. Quero ver se alguém vai descobrir como é que faz. Ou, uma pergunta. É verdade que ele encontrou o amor verdadeiro? Elvington, this is not true. Very good. Yes. Eu tenho que descobrir uma maneira I need to find out a way to solve the problem. Eu tenho que descobrir uma maneira de resolver o problema. Mas isso tá certo, Cláudio. Você pode falar find out a way. Se deparar com uma maneira. Mas seria bem melhor figure out. Se for um pepino, esse problema, se for uma coisa, um problema cabeludo, uma coisa que você tem que pensar mesmo, eu falaria assim, I need to figure out a way to solve the problem. I need to figure out. Agora, find out, olha só como o inglês pode ser preciso. Se você falar, I need to find out a way to solve the problem, é como se você estivesse falando assim, você está procurando em vários lugares. Você está vendo na internet, está perguntando para os seus amigos, está postando nos grupos, está fazendo um monte de coisa para tentar descobrir a maneira. Você quer se deparar com a maneira. O figure out a way seria se você fosse sentar e pensar no problema mesmo. Eu tenho que descobrir uma maneira de resolver esse problema. Então você pode usar os dois, mas mesmo assim tem uma distinção. Entendeu, Cláudio? Essa é uma boa pergunta. I can truth in you, Bruno. No, I can trust you. Eu acho que você estava querendo falar, Anderson. Confiar. The true is his found out, the true love. Não, não é assim. Vitor, como eu digo exemplo, descobrir o Brasil. Descobriu novas terras.
Aí você vai usar a palavra discovered, do canal Discovery. Existe uma palavra que é descobrir, que seria discover. Você falaria dessa forma, discover mesmo. Esses daqui são para descobrir coisas mais figurativas, que não são físicas. Discover é descobrir tipo uma nova cura, descobrir uma nova espécie de animal. Uma descoberta científica, Vitor. Isso daí seria discover direto. Esse daqui é descobrir no sentido de ficar sabendo, se deparar com algo, e esse daqui é descobrir de tipo fazer as ligações e realmente pensar. Calma aí, ó, vamos focar aqui, ó. Eu perguntei, é verdade que ele achou o amor verdadeiro? Is the truth that you find out true love? Não é, Bruno, não é ele descobriu, ele se deparou com o amor verdadeiro. Eu acho que ele achou só, então só vai ser fine, guys. Pegadinha, vocês pensaram que ia ter isso daqui, mas é que ele achou, que ele encontrou. Não que ele ficou sabendo, ou que ele, tipo, ele viu todas as características que ele quer de uma pessoa, no amor da vida dele, e ele descobriu, tipo, uma fórmula de um amor verdadeiro. Não. Então é só fine. André Luiz, um professor gato assim, eu não aprendo nada. Come on, man. I'm going to figure it out, the solution. I'm going to figure out the solution. Não preciso it. I'm going to figure out the solution, Cláudio. Você pode pensar dessa forma. O figure out é uma questão de encontrar algo na sua mente. O figure, ó, se você for pela raiz do negócio, se você tipo começar a ser um Sherlock Holmes das palavras, dos phrasal verbs, você vai ver. Figure, na verdade, é figura. Então, imagina assim, ó, uma figura, é uma imagem. Imagina que você tem vários pedaços, que nem um quebra-cabeça, e você está colocando a figura junto. Então, você está figuring out, você está descobrindo, você está resolvendo. Então, é na sua cabeça, você está colocando a figura junto dentro da sua cabeça. Hilton, você pode pensar assim. Is it truth he found out his true love? No. The truth is that he find out the true love. Também não. Janelle, your English is very good. Your accent and pronunciation is spot on. Thank you, Janelle. I used to live in Orlando. I lived there for a long time. Is it true? No. Is it truth that he found her true love? Olha só, guys. É verdade que ele achou o amor verdadeiro? Seria, is it true that he found true love? É dois true. É verdade, porque, ó, pensa bem. Se você está perguntando para mim, é verdade que ele achou o amor verdadeiro? Você não está perguntando se é a verdade. A verdade é única, guys. Você está perguntando sobre a minha opinião. Então, você vai perguntar, is it true? É verdade, ó. Alguém escreve aí para mim, Nari, escreve aí, ó, para todo mundo ver qual que é a forma certa. É verdade que ele achou o amor verdadeiro? Então, os dois é true, pegadinha. Você não tinha que usar os dois, ó. Is it true? Is it true that he found true love? É verdade que ele achou o amor verdadeiro? Qual que são essas duas verdades? O amor verdadeiro. True é a qualidade ou adjetivo do amor. True love, amor verdadeiro. E você está perguntando se é verdade. O que é verdade? O que eu estou falando? O que eu estou falando está oculto na frase. Então, no caso, seria o it. Is it true? Você está perguntando se o it é true. Is it true? Então, é um adjetivo do it também. Se o que eu estou falando é verdadeiro e se o amor é verdadeiro. Então, os dois é true. Ok? Aí, não tem o truth, guys. Porque o truth seria a verdade. Ok? Então, é verdade que ele achou o amor verdadeiro? É verdade, tem uma outra coisa, Nari. É verdade o que eu estou falando? Is it true? Se o it é verdade e se o amor é verdade também. Tá vendo que os dois são adjetivos? Os dois é true. Pegadinha miserável, sim. Eu consigo escrever aqui. Se eu for escrever vai tremer a tela. Ó. Is
Is it true that he... Nossa, o corretor aqui também. Found. Found é o passado do find, guys. True. E é uma pergunta, por isso que o is está na frente. Vixe, ainda foi com 3. Is it true that he found true love? Quero aulas. De onde é esse professor simpático? Aulas. Eu faço treinos personalizados com meus clientes, Mr. André. É tudo por videoconferência, ok? Então, a gente treina bastante, a gente fica melhor no inglês. Porque eu sempre falo aqui nessas lives, não adianta você só estudar. É a mesma coisa, não adianta você só estudar sobre o peso na academia e sobre a esteira na academia. Você não vai ficar nem mais forte, nem mais rápido, se você não literalmente levantar o peso e literalmente correr. Tem que suar, cara. Então eu faço treinos personalizados de acordo com o estilo de aprendizagem do meu cliente e também com a velocidade do aprendizado da pessoa. Ok? Então, André, manda mensagem se você estiver interessado mesmo nas aulas. Guys, essa foi a aula de hoje, algumas palavras que eu particularmente gosto que o inglês tem 2 formas de falar, 2 ou até mais formas. Os phrasal verbs têm muito mais formas para você se expressar de uma forma precisa, guys. Às vezes no português eu não consigo me expressar da forma que eu queria mesmo, porque eu fico limitado. Claro que o meu vocabulário no português não é um dos melhores, guys. O meu vocabulário no português não é tipo, o melhor. Mas eu sinto mais dificuldade de me expressar com as ferramentas que existem no português do que com as ferramentas no inglês. No inglês você tipo vai no X da questão, tem a chavezinha certa, ok? É que nem essas palavras. No português só tem uma opção. No inglês tem 2 ou mais até. Ok? Guys, don't forget to like and share, please, ok? Help me help you guys. Hey, Mr. Ismael. Hello and goodbye, my friend. Okay? Yeah, you're late. See you next time. Peace, guys.